Amém. 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 Graça e paz, meus queridos, povo de Angola. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Que privilégio nós temos tido da parte do Senhor para poder levar uma palavra até vocês. A nossa vontade e o nosso desejo era estar com vocês. Queríamos muito, mas as circunstâncias não permitiram, portanto nós nos alegraremos com a oportunidade que Deus fez para diminuirmos também esse distanciamento através de uma transmissão. Eu quero agradecer ao pastor Jorge Batista, junto com a equipe da Adonai, pelas bênçãos de preparar um evento grandioso como este. E nós nos alegramos muito por ser um dos escolhidos para poder compartilhar uma porção da palavra de Deus com o seu povo. E também eu quero agradecer a equipe que está aqui junto comigo, preparando, trabalhando junto para a produção desse momento e desse evento. O tema que nós somos desafiados a compartilhar é ministério numa visão cibernética. E quando nós falamos sobre este tema, em primeira fase eu queria dividir em 3 partes. Primeiramente, falando sobre conceitos de uma maneira geral. E, em segundo lugar, eu gostaria de falar sobre o ministério na visão do apóstolo Paulo, trabalhando alguns aspectos, algumas metáforas que Paulo usa para poder explicar o conceito de ministério. Enfim, a terceira parte seria: o que faria Jesus se ele estivesse no contexto em que nós estamos? Se Jesus estivesse passando um momento de pandemia que eu e você nós estamos vivendo, se Jesus estivesse neste século, como seria o ministério de Jesus? Como ele caminharia? Como ele desenvolveria o seu ministério? São esses 3 pontos que gostaríamos de trabalhar nesse primeiro módulo, posso dizer, da nossa palestra. E depois, na próxima semana, nós voltaremos para falar sobre o ministério de uma maneira prática e nós levantaremos uma série de prática, de técnica que nos ajudarão justamente a fazer face a este momento. Vamos orar pedindo a graça de Deus na explanação da sua palavra. Oremos. Querido Deus, o nosso Pai, nós te louvamos e nós agradecemos por tudo, pelas bênçãos do Senhor na nossa vida. Nós queremos pedir a graça do Espírito Santo para que Ele fale aos nossos corações. Usa-nos, Senhor, como instrumentos poderosos na sua mão. Abençoe, Pai amado, o teu povo em Angola. Abençoe a todos que de todos os lugares do mundo estarão participando neste evento, e abençoa todos os preletores no nome poderoso de Jesus, que nós sim pedimos agradecidos. Amém. Ministério numa visão cibernética. A relevância do assunto se depara pelo momento em que nós estamos. Nós estamos num momento que nos leva a pensar sobre o tipo de ministério que possa encarar o digital. Nós estamos em um momento em que nós repensamos sobre o fazer ministerial que nos envolve no âmbito do cibernético. Nós somos chamados hoje como ministros, como servo do Senhor, a fazer uma releitura sobre o fazer pastoral. Nós precisamos estudar mais um pouquinho sobre a prática ministerial. A prática ministerial no contexto em que nós estamos nos desenvolvendo ou no contexto em que nós nos encontramos atualmente. A pandemia foi uma fase que nos fez ou ainda nos faz pensar com rigor sobre alguns conceitos de mudanças.
Então, quem que não quer mudar, justamente vai se deparar com muitas dificuldades. Mas o momento em que nós estamos é um momento que nos propõe e fazer alguns exercícios sobre o nosso ministério, como nós podemos lidar com as faixas etárias, como nós podemos lidar com famílias, jovens, adolescentes, crianças, as pessoas da maturidade ou da terceira idade. Como é que o ministério se torna prático, justamente em contexto em que as pessoas não podem ir para a igreja, estão em casa, ou as pessoas não estão, todo mundo da igreja, e aonde nós podemos fazer uma transmissão, como atingir essas pessoas no âmbito daquilo que nós estamos realizando. Algumas considerações são importantes para que nós, sim, explicamos da melhor forma o nosso tema. O primeiro conceito que eu quero levantar aqui é que nós vivemos uma mudança abrupta. Foi um momento que ninguém esperava. E tem muita coisa ainda que estão a mudar. Todavia, a essência ministerial. Quando eu falo da essência ministerial, eu estou olhando pela centralidade do ministério. Eu estou olhando pela base. Esta centralidade do ministério, a base, a essência do ministério não mudou. Meu amado, as coisas estão mudando, mas o ministério não mudou. O ministério ainda permanece com seus focos, o ministério ainda permanece com a sua força e com a sua unção. Isso é tão importante porque às vezes nós podemos achar que das mudanças mudam também a essência ministerial. A segunda consideração é que a cibernética precisa ser entendida como uma ciência, mas uma ciência que envolve comunicação, que envolve controle de sistemas. Hoje em dia, mais do que nunca, nós somos vigiados. Hoje, qualquer tablet, qualquer telefone, qualquer aplicativo, você passa os seus dados e esses dados faz com que você seja visto, faz com que você seja monitorado. Então, nós estamos vivendo num ambiente, tanto quanto os seres vivos ou como as máquinas estão sendo controlados. Então, a comunicação torna o sistema integrado. A comunicação, sim, nos ajuda a tornar esse sistema coerente. Agora, o meio cibernético é tudo que engloba o mundo digital, é tudo que engloba o virtual, as conexões de rede, computador. O meio cibernético é como um vilarejo, é como, sabe, aquela aldeia aonde as pessoas se encontram, aonde há reunião, aonde há fala. Mas eu passo a entender que no mundo que é virtual, naquele ambiente cibernético, nós ainda podemos encontrar Deus. Se os homens estão naquele lugar, Deus também pode estar. Se os homens podem se encontrar, conversar, trocar ideias, a graça de Deus também pode alcançar esses homens nesse ambiente. A quarta consideração, quando se fala sobre essas coisas, eu fico lembrando das falas de Jesus, quando ele fala aos seus discípulos de lançar as redes. A palavra rede, na língua grega, tem a mesma significação ou o mesmo sentido que a palavra rede. Em inglês chamamos de network. Então nós estamos envolvidos em um assunto que na época de Jesus, aquela rede que Jesus disse, lancei as redes, é a mesma linguagem contextualizada para nós hoje, usando as redes, mas no âmbito de alcançar e ganhar almas para Jesus. Só que essas redes podem sim ser compreendidas como o network, como internet, como redes sociais, como todos os elementos que nos envolvem hoje atualmente e podem ser usados para poder ganhar almas para Jesus. E na Bíblia há muitas palavras
que nós temos na Bíblia, usamos como em nossa linguagem bibliquez, né? A nossa linguagem de Bíblia, mas nós encontramos isso no ambiente digital. Vamos lá, conexão. Por exemplo, João capítulo 15 fala sobre o tronco e os ramos. Os ramos e os troncos precisam estar ligados, conectados. São palavras que são de uso de quem está na igreja, sabe, da conexão. Mas outras palavras como compartilhar, quando falamos da igreja do Novo Testamento, nós levantamos o diferencial dessa igreja que compartilhava. Então, quando você olha para o mundo hoje, são palavras que nós usamos. Nós compartilhamos, nós devemos estar conectados para poder, sim, passar informações e usar as redes sociais. Então, estou levantando esses elementos justamente para que nós possamos entender que algumas terminologias, palavras usadas na Bíblia, na época da Bíblia, que nós encontramos as mesmas palavras no uso do nosso dia a dia. Isso que é tão interessante. Aquela palavra que foi falada naquela época, hoje em dia é a mesma palavra, mas com um contexto, com uma abertura muito grande. Então eu gostaria que, fechando essa parte de introdução, levantar essa questão da necessidade, pelo momento em que nós estamos, de casarmos a teologia e a cibernética. É preciso que nós ensinamos para os nativos digitais a teologia na sua linguagem, no seu contexto e do jeito que eles entendem o mundo hoje. Então está aqui um grande desafio. A igreja que não quiser mudar, a igreja que não quiser abraçar o novo contexto, a nova realidade, os novos desafios, terá dificuldade de poder dar passos adiante. Paulo, ele aborda a questão do ministério usando algumas metáforas. E eu quero sim trabalhar as metáforas de Paulo para poder pensar e explicar ou definir a questão do ministério. A primeira metáfora está em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, o verso 7. Ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo, ele usa a metáfora vaso para poder explicar a questão ministerial. É tão interessante o uso que Paulo faz sobre essa palavra. Ele explica o fato de que, se for olhar apenas ao homem, o homem Paulo, o homem Pedro, o homem Jorge, o homem Carvalho, o homem Mauete Maiomona, o homem Deca, se simplesmente voltarmos a olhar o homem, as pessoas podem perder o brilho e se decepcionar. Portanto, levamos a mensagem preciosa em vasos de barro. Esses vasos sem adornos, isto é, em nossa vida. Isso é para impedir que alguém pense em que o incomparável poder de Deus nos pertence. Hoje, se você for olhar pelo homem, você se decepciona. Não existe um pastor perfeito. Então, Paulo aqui quer que nós entendamos que o ministério é um peso a carregar, é um fardo inescapável que pode ser letal para a nossa fé, a alegria. Há muita pressão no ministério. Há muitas circunstâncias no ministério que se você não tiver força para poder aguentar, superar e vivenciar, realmente você não consegue ficar em pé. O ministro, ele tem um peso a carregar. A igreja não é uma coisa fácil de se lidar. E principalmente quando se fala de ser líder, ainda a situação se torna bem mais complicada. Então ninguém é suficientemente apto, ninguém é suficientemente digno da confiança que Deus nos concedeu. Deus nos escolheu apesar de nós. Deus nos escolheu por seus próprios motivos. Ele não me escolheu dependendo de mim.
Ele não viu nada de bom, nada de melhor na minha vida para poder me escolher. Por isso a metáfora de vasos de barro é uma metáfora ao mesmo tempo irônica e humilhante. Porque ela disse que guardamos um tesouro imperecível. Embora sejamos barros, embora sejamos vasos, mas dentro de nós há preciosidade. Os vasos se racham, os vasos se quebram. Nós somos humanos, nós somos justamente seres, barros, e não podemos nos esquecer disso. Spurgeon entendia que a glória do ministério estava na consciência do peso da responsabilidade. Amado, cuidado com o orgulho, porque o sucesso é intoxicante. Então essa primeira metáfora me leva a entender que eu sou vaso. Portanto, eu não sou uma pessoa assim, super-homem. Não, eu sou gente com as mesmas dificuldades que qualquer pessoa. Eu posso quebrar, eu posso rachar, e possa acontecer qualquer coisa. Por isso Paulo coloca isso. Que se for olhar simplesmente ao homem, a gente se decepciona. Mas agradou ao Senhor usar esses homens fracos, pecadores, para que enalteça não aos homens, mas a sua glória e o seu poder. A segunda metáfora é que somos servos, nós somos mordomos. Paulo, em muitos lugares nas suas epístolas, se refere a si mesmo como servo, e a palavra servo é a palavra diáconos. E ele também se relaciona à palavra escravo, isso é o doulos. Essas duas palavras, tanto o servo e escravo de Cristo, são termos que se relacionam ao servo. Agora, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1, perdão, a Bíblia diz: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Paulo usa aqui uma palavra que é tão interessante, eu gosto muito desse texto da palavra de Deus. Ele diz que os homens, ao olhar para nós, quando os homens foram olhar para você, servo de Deus, que os homens não te acham, ou talvez que os homens não te consideram como primeiro-ministro, como o patrão, como o empresário. Não, não. Que os homens, ao olharem para nós, possam nos enxergar como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Nesta carta, Paulo usa um termo para falar do ministro, a palavra uperetes. A palavra uperetes e a palavra oikonomos, que é o mordomo, são as duas palavras que Paulo vem colocando aqui para que nós entendamos esse conceito de ministério. Paulo diz assim: nós somos esses uperetes. Quando as pessoas olharem para nós, que não nos acham, que não nos encontram, ou talvez nos consideram como nada mais do que uperetes. Mas a palavra uperetes, que é a palavra ministro aqui, tem o sentido daqueles escravos que remavam, pois os navios do antigamente trabalhavam com os remadores de baixo, em compartimentos subterrâneos assim do navio. Então havia pessoas que remavam e o navio podia caminhar pelo esforço desses remadores. E o incrível que parece, as pessoas conhecem o piloto, as pessoas conhecem o chefe que está lá no bordo, mas ninguém conhece os remadores, essas pessoas que estão fazendo com que o navio possa caminhar. Então, na fala de Paulo, ele está dizendo que as pessoas olhando para nós,
que possa nos enxergar como esses remadores. Agora presta atenção, essas pessoas que remam não são vistas, não são conhecidas, são pessoas que não recebem nenhum elogio, mas são essas pessoas que estão fazendo o barco caminhar. A ideia do texto bíblico está dizendo assim: seja essa pessoa, mesmo no anonimato, mesmo sem nome no mundo, não sendo conhecido para muitas pessoas. Talvez ninguém sabe quem você é, mas você é aquele remador que está fazendo o barco caminhar. E hoje em dia, há poucos ministros de Deus que são operetes, há poucos ministros de Deus que não querem elogios, que não querem se mostrar sendo igual ao que Paulo está colocando aqui para nós. E o economos, que é o mordomo, no sentido de que somos gerentes de algo que não nos pertence. A igreja nunca é do pastor, a igreja nunca é do apóstolo, nunca é do presbítero, mas a igreja é do Senhor Jesus, é dele que pertence a igreja. Nisso, o ministério e o ministro conseguem se alinhar, entendendo que estamos debaixo de alguém que responde pela coisa que lhe pertence, de alguém que responde pela sua igreja. A terceira consideração que Paulo usa, em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 5, Paulo usa essa expressão de pessoas que estão edificando, pessoas que estão plantando, colhendo, regando. É tão interessante no versículo 5, Paulo diz: quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. O que Paulo está aqui colocando diante de nós? Paulo está dizendo que quem planta e quem rega não fazem dois trabalhos. Na verdade, eles estão envolvidos em um trabalho só. O mesmo trabalho é feito para quem está plantando, o mesmo trabalho é feito para quem que está regando. Cada um na sua disponibilidade ou no seu dom vai participar para o avanço do reino. Então não haverá lugar para ciúmes, não haverá lugar para rivalidades, não haverá lugar para se achar muito mais importante do que o outro, porque a ideia claramente é essa, que formamos um único ministério debaixo da graça, formamos um único ministério diante de Deus. Desse jeito, tem um que vem para plantar, tem um outro que vem para regar, mas quem dá crescimento é o Senhor. Então, o aspecto de possessividade das ovelhas, aquele aspecto de nós possuirmos a igreja como se fosse um bem nosso, esse aspecto acaba. Portanto, nós desenvolvemos o ministério entendendo que não sou o pastor que faz a coisa caminhar e que o trabalho não é dividido, mas é um único ministério feito com a ajuda e a participação de todos. Paulo não só fala sobre essa questão de quem planta, outro rega, no sentido de um lavrador que se dedica para ver o fruto do trabalho dele. Paulo fala também sobre os edificadores. Paulo usa a palavra edifício de Deus, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, e ele diz que nós somos os edificadores, mestres edificadores. A casa de Deus, a igreja é o edifício de Deus. A palavra edificador em grego é a palavra arquiteton. De onde vem a palavra arquiteto? Nós temos uma tarefa de empreiteiro, de engenheiro, de arquiteto. Agora pensa comigo, o que faz um arquiteto? E leva esse conceito dentro do seu ministério. O arquiteto, ele é um planejador. O arquiteto,
arquiteto, ele é um calculador. O arquiteto é aquele que cria estratégia, ele planeja com o tempo, material a usar, a fim de poder realizar grandes obras. Todo grande edifício, existe um arquiteto atrás desse grande edifício. Como não seria com a igreja, meu amado? Então nós estamos sendo desafiados hoje, justamente entendendo que a essência do ministro, ou a essência ministerial, não foge do fato de que somos servos e mordomos, do fato de que somos lavradores e edificadores, também do fato de que nós somos vasos. Agora, o último ponto aqui para que nós possamos encerrar essa primeira fase da nossa conversa é sobre Jesus. Se Jesus estivesse no contexto em que nós estamos vivendo, mas o que ele faria? Hoje eu consigo enxergar que é tempo de decisão. É tempo de você querer trabalhar para uma mudança no contexto e na realidade das nossas igrejas. Por isso, os princípios certos são os princípios que nós temos que levar em conta, para não fugirmos longe do conceito bíblico e também para não fugirmos longe do conceito da revelação. O que faria Jesus? Você nunca consegue fazer tudo sozinho. Você precisa buscar por uma parceria. Jesus, na sua qualidade de mestre, quando ele veio, ele percebeu que a obra deve ser continuada. Portanto, Jesus, ele escolheu pessoas para estar junto com ele preparou as pessoas para que possam caminhar junto com ele. Quando nós preparamos os discípulos, nós podemos ver o trabalho se repercutir, o trabalho crescer e continuar na vida de outras pessoas. Mas Jesus também fazia planos para escolher o caminho. É bom hoje pensarmos em alguns planos. Quais são as estratégias que nós temos que tomar hoje? Os problemas na época de Jesus, eu posso dizer, são os mesmos problemas. A dificuldade é na perspectiva. Jesus está iniciando o ministério diante de uma geração nova. E Jesus sabia dos conceitos antigos, mas ele veio para uma revolução. A comunicação com multidão, ele também usava a comunicação com seus discípulos. Ele usou comunicação e nós hoje temos a comunicação diante de nós. E como nós temos usado isso? Algumas coisas importantes que Jesus faria. Jesus, ele usaria todos os recursos que tivesse à sua disposição. Jesus diria que eu vou pregar para todo mundo da forma mais criativa e de todas as maneiras possíveis. Jesus teve a proposta de usar os meios sem limitação para pregar. Jesus usou barco, Jesus usou templo, Jesus usou casa, Jesus usou parábolas para compartilhar conhecimento. Jesus usou todos esses elementos. Ele usou as casas e também, se ele estivesse hoje, ele usava o instrumento que estaria à sua disposição. Não mude por causa da crise. Esteja diante da crise, avançando da crise, porque a sua missão não mudou. O que Deus tem para a tua vida, o seu ministério na sua essência não mudou. Somente a forma de fazer o pastoral, de praticar o ministério que mudou. A igreja precisa entender isso. A nossa missão é uma missão de fazer discípulo. Por isso hoje nós reaprendemos a fazer culto, nós reaprendemos a pensar sobre como um culto pode ser um culto que alcança muitas pessoas. Culto hoje pode ser entendido como presencial, como online. Hoje, se Jesus estiver nas nossas condições, Jesus usaria todos os recursos. Nós temos recursos que precisamos usar para que nós alcancemos assim a nossa missão.
aquilo que o Senhor espera de nós. Hoje Jesus usaria as ferramentas. Nas ferramentas eu estou pensando na questão de investir. Investir na formação de um discipulado intencional. Hoje nós não temos trabalhado bastante a questão do discipulado, mas é importante entendermos que na época de Jesus, ele parava investindo porque Jesus via a necessidade da multiplicação. Na essência do momento atual, nós precisamos também investir o nosso tempo, investir o nosso recurso para que possamos levar mais pessoas a serem discípulos, discipulado de maneira intencional, discipulado de maneira focada. Tem pessoas que podem fazer muitas coisas, simplesmente se nós prepararmos e dermos a oportunidade. Enfim, se Jesus estiver hoje, Jesus certamente influenciaria as pessoas e não procuraria ser famoso. Eu estou colocando essa questão porque hoje nós queremos o número de likes. Hoje nós queremos ser o fulano na web ou no YouTube. Hoje nós não estamos preocupados em mudar a vida das pessoas, em saber se há uma influência positiva na nossa mensagem que tem ido pelas redes. Mas nós estamos querendo nos tornar famoso, importante, com muitas pessoas, muitos seguidores, e inclusive tem pessoas passando muito mal, porque talvez o seu vídeo ninguém curtiu, o seu vídeo não teve muitas visualizações e a pessoa passa a sofrer por conta disso. Amados, eu quero dizer que Jesus influenciou as pessoas. Ele não se iludiu com o poder, a multidão não iludiu Jesus. Jesus tinha muita gente ao lado dele, pessoas seguindo Jesus, mas aquela fama não mudou Jesus. O que era interessante em Jesus, ele pregava multidões, mas somente os dois ficavam o tempo todo com ele. Jesus investia de maneira intencional na vida dessas pessoas. Porque as pessoas não saíram por conta da sua visão. As pessoas sempre estarão junto conosco por conta do relacionamento que nós temos desenvolvido com essas pessoas. Eu quero encerrar aqui dizendo que aproveite esse momento de conferência para que nós entendamos que é preciso nos capacitar. Jesus preparou um time. E esse time foi indo multiplicar, alcançando Jerusalém, usou as estradas do Império Romano, usou tudo que tinha diante deles, e se eles fossem do nosso dia, certamente usariam as estradas do Facebook, certamente usariam as estradas do Instagram, para alcançar pessoas e vida. Jesus usou uma geração que eu posso dizer era uma geração que não era conhecida. Jesus escolheu as pessoas, aquelas pessoas que não tinham nome, mas ele trabalhou e transformou a vida dessas pessoas, e a missão de Jesus foi continuada. Até hoje nós estamos sendo discípulos aos passos daqueles que foram os primeiros. Eu quero sim agradecer a Deus pela primeira palestra. Na segunda palestra nós seremos mais técnicos, portanto, nós iremos desenvolver realmente o ministério, assim no âmbito cibernético, o que é preciso, o que eu preciso ter de material, o que eu posso trabalhar, como trabalhar nesse mundo novo, para que eu possa continuar relevante ao meu ministério e alcançando os objetivos do Senhor. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que Deus abençoe a igreja Adonai, que Deus abençoe o pastor Jorge e toda a equipe, que Deus abençoe os amados preleitores junto comigo, em nome de Jesus. Amém.